a investigação nos Estados Unidos já está bastante avançada, muito avançada, tanto que o Dr. Marcelo agora foca exclusivamente, junto com a doutora Ana Bárbara, nessa parte internacional. Já se sabe quem foi o responsável pela inserção falsa no sistema americano. Então veja, é muito grave o que aconteceu, muito grave, é criminoso, João, é criminoso. Tem agente público que deveria estar na cadeia pelo que fizeram contra o Felipe Martins. Eles usaram um documento falso, eles forjaram o sistema imigratório americano. Tudo indica que termina agora em final de julho essa investigação com nomes. É grave. Vou manter o sigilo da pessoa que já foi identificada, mas já se sabe. Isso vai dar prisão para autoridades brasileiras. É muito importante que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então veja. A Lava Jato, por exemplo, nós tivemos 170 delações premiadas. Aqui na trama golpista, esse processo criado, só se tinha uma delação premiada, que era o Mauro Cid. Então, se vir e pegarmos o histórico da delação do Mauro Cid, fica muito claro que eles selecionaram o Felipe Martins para que o Felipe Martins fosse mais um delator. Ter só o Mauro Cid como delator é muito frágil. Então eles põem o Felipe Martins na boca do Mauro Cid e eles prendem o Felipe Martins. Veja, o Mauro Cid, ele é preso para delatar. Eles criam uma investigação de fraude à vacina. Depois esse inquérito de fraude à vacina é arquivado. Vejam só como é um inquérito criado. E eles prendem o Mauro Cid nessa inserção de documento falso em cartão de vacina. Eles prendem o Mauro Cid aqui, torturam o Mauro Cid na prisão e fazem o Mauro Cid delatar o Felipe Martins. Para prender o Felipe Martins, para forçar o Felipe Martins também a delatar, eles inventam, por meio de documento falso, inserção no sistema americano, de que Felipe Martins teria viajado para o estrangeiro. E eles prendem o Felipe Martins com base nesse documento falso. Veja, é um documento criado. Isso é muito grave. O Felipe Martins é preso, resiste a não delatar. Quando ele começa a enfrentar resistência, ele então é jogado numa masmorra. Ele fica 10 dias numa cela escura, numa solitária, sem luz, sem janela, por 10 dias sem ver a luz do sol. Ainda assim, ele não delata. Por que ele seleciona o Felipe Martins? Veja, se o Mauro Cid, que é um militar, não aguentou a pressão e delatou, eles pensaram, o Felipe Martins, João, era o único civil próximo ao Bolsonaro. O Bolsonaro era cercado de militares. O Felipe Martins era o único civil. Ou seja, o Felipe Martins, na visão deles, não aguentaria a pressão e delataria com facilidade. Caíram do cavalo. E então, o Felipe Martins escancara por meio da sua defesa a fraude, em razão da comoção popular que se deu, porque é um documento falso. O Felipe Martins é colocado em liberdade. Mas, para não darem um atestado de culpa, para não assumirem esse grave erro, esse crime, eles processam o Felipe Martins. Por isso que o Felipe Martins está sendo processado. O Felipe Martins está sendo processado agora por 3 fatos. Não por ter saído do Brasil. Isso é assunto superado para a PGR. Na denúncia da PGR, eles nem citam mais. Eles fogem dessa viagem do Felipe Martins como o diabo foge da cruz. Eles não citam mais essa viagem. Mas nós não esquecemos, e o Donald Trump também não esqueceu. E o Felipe Martins está sendo processado por 3 fatos. Eles dizem que o Felipe Martins... Eles não. Só na boca do Mauro Cid. Só o Mauro Cid diz. O Mauro Cid diz que o Felipe Martins participou de 3 reuniões. 3. E ele dá 3 datas. Dia 18 de novembro, dia 6 e dia 7 de dezembro. Ele dá essas 3 datas. Acontece que todos que participaram dessa reunião, o ministro da Defesa, Bolsonaro e os 3 comandantes das Forças Armadas, disseram que Felipe Martins não participou dessas reuniões. E nós temos provas que Felipe Martins não estava nessas reuniões por meio de geolocalização da Uber.
Nos dias e horários que o Mauro Cid diz que Felipe estava nessas reuniões, o Felipe tem prova de cartão de crédito e de geolocalização do Uber de que estava exatamente em outros lugares. Então veja, tudo que sai da boca do Mauro Cid é falso, porque eles queriam exclusivamente prender o Felipe Martins para que ele delatasse junto com o Mauro Cid. Então eles teriam as duas pessoas mais próximas ao Bolsonaro delatando o Bolsonaro. Mauro Cid, ajudante de ordens, braço direito, e Felipe Martins, o único civil, também braço direito do Bolsonaro. Imagine se eles conseguissem os dois braços direitos do Bolsonaro a delatar o Bolsonaro. Caíram do cavalo. Então tudo isso está sendo assistido pelo mundo. E o Donald Trump sabe de tudo isso. Porque o Donald Trump também foi vítima de um sistema como esse, que se utilizou do processo criminal para perseguir opositores políticos. Veja, esse formato de utilizar do processo criminal para perseguir opositores políticos é o novo formato de perseguição política. Isso está acontecendo em todo o mundo. Venezuela, Nicarágua, todos os países que estão perseguindo opositores políticos estão usando esse formato. Por quê? Porque você dá uma aparência de legitimidade à perseguição. Por quê? Você dá uma aparência de legitimidade. Você mostra para a sociedade que não se trata de uma ditadura. Veja, nós não somos ditadores. Quem está processando é o Estado. Essa pessoa está tendo direito de defesa. Por isso que Bolsonaro está sendo processado de forma televisionada, para enganar o povo. Eles querem mostrar para a sociedade, olha, isso daqui não é uma ditadura, estão tendo direito de defesa, mas a sentença já está pronta. Eles dão uma aparência de legitimidade para perseguir. Donald Trump sabe disso, foi vítima disso, somado ao fato de que esses criminosos que acusam e criaram essa farsa inseriram documento falso em sistema dos Estados Unidos, a maior nação do mundo. Isso não vai ficar barato. Elas virão, mas o Brasil se colocou nessa briga. O Brasil quis ser uma ditadura. O Brasil quis fraudar sistema imigratório americano. Nada mais correto que o Donald Trump defenda a sua nação e aplique a sua lei. Essa punição que o Donald Trump está querendo aplicar, essa sanção, é em território americano. É a lei americana sendo aplicada nos Estados Unidos. Então não está havendo qualquer invasão à soberania nacional brasileira. Não. É uma sanção que será aplicada pela lei americana nos Estados Unidos. Quer dizer, já chegarem outras autoridades brasileiras envolvidas neste caso, doutor? Sim. Esse indivíduo tem parentesco com um brasileiro que tem envolvimento no caso. É grave. É grave. Tem parentesco próximo com a autoridade brasileira.